Olá, vocês estão bem? Espero que sim. Nós vamos apresentar agora sobre a relação da computação e a educação. Esse vídeo apresentação é parte das avaliações para compor a nota da matéria Mata 39, Seminários de Introdução ao Curso, do curso Sistema de Informação da Universidade Federal da Bahia. Este trabalho foi feito por Larissa Maiara e Marco. Vamos falar um pouco sobre a história da relação da computação e a educação no Brasil. A UFRJ teria sido a primeira a fazer uso de computadores para as atividades acadêmicas. O computador era utilizado como objeto de pesquisa e estudo, isso em 1966. Segundo o livro-projeto Educom, em 1973, em estúdios utilizavam telas de computadores, bem diferentes do que estamos acostumados. Eram terminais de teletipo e display, em um experimento simulado de física, e um software Sysky, voltado para a avaliação de alunos de pós-educação. Em 1980, foram realizados outros experimentos, nestes com computadores de grande porte. Um telétipo, ou teleimpressora, é um dispositivo de comunicação que permite aos operadores enviar e receber mensagens de texto usando um teclado tipo máquina de escrever e saída de papel impresso. Em 1977, com o apoio do MEC, o projeto começou a envolver crianças, e as experiências eram apoiadas nas teorias de Jean Piaget, a teoria cognitiva, tendo destaque o trabalho realizado pelo Laboratório de Estudos Cognitivos do Instituto de Psicologia da UFRGS. As crianças envolvidas eram prioritariamente estudantes de escola pública, com dificuldades em cálculo, escrita e leitura. Procurando-se entender o raciocínio lógico e matemático das crianças, assim, promover a aprendizagem autônoma delas. Em 1981, foi apresentado o primeiro modelo de um futuro sistema de informática na educação brasileira. O documento recomendava que as iniciativas deveriam ser centradas nas universidades e não diretamente nas secretarias de educação. Isso porque ainda era preciso construir conhecimentos técnicos e científicos e só depois discutir com a sociedade. O documento também propunha o desenvolvimento de softwares para a educação. A discussão sobre a introdução de ferramentas computacionais e tecnológicas no modelo de aprendizado das crianças do ensino fundamental cresce e ganha mais vigor. Bom, no mundo em que nós temos a utilização de ferramentas computacionais e tecnológicas em constante crescimento, é importante condicionar as novas gerações desde cedo, desde as suas fases mais suscetíveis ao aprendizado, não só utilizar essas ferramentas, mas também conhecer suas capacidades, desenvolver seus potenciais e criar uma familiaridade com o ambiente tecnológico. Afinal, é bom que eles conheçam as possibilidades de algo que vai integrar quase que inteiramente as suas vidas. Os benefícios da computação no ensino fundamental vão desde o exercício de múltiplas inteligências humanas até a capacidade de aulas mais divertidas, instigantes e motivadoras para os alunos. Afinal, através da utilização das ferramentas computacionais, de recursos da tecnologia, é possível que nós consigamos desenvolver projetos mais complexos, estimulantes e contar com aplicativos e ferramentas mais modernas que são utilizadas em larga escala nos modelos em que vigoram os melhores sistemas de aprendizado e que fazem parte de dinâmicas interações cada vez mais enriquecedoras. O conjunto de técnicas que utiliza conceitos da computação para solucionar problemas pode ser entendido como pensamento computacional. O pensamento computacional considera a compreensão do comportamento humano, mas principalmente introduz uma maneira de raciocinar de um cientista da computação, ou seja, com múltiplos níveis de abstração. Sua aplicabilidade nos mais diversos campos do conhecimento o torna uma habilidade fundamental para todas as pessoas, não para apenas os cientistas da computação. Afinal,
a cada dia que passa, há uma dinâmica de interação entre as mais diversas áreas e as ferramentas as ferramentas tecnológicas, as ferramentas computacionais em si. Então, com isso, o pensamento, ainda mais agora com a criação e planejamento do metaverso, cada vez mais nós teremos computação e praticamente todas as áreas do conhecimento andando de mãos dadas. Então, com isso, o pensamento computacional vem despontando como um requisito elementar para a formação básica dos profissionais de todas as áreas nos próximos anos. A busca por disseminar na prática o pensamento computacional visa promover habilidades que auxiliem tanto para a solução de problemas do dia a dia, como para a solução de problemas mais complexos da sociedade, por exemplo. É como o descrito na imagem, o que está descrito na imagem. Essas são as etapas do pensamento computacional, óbvio, de maneira bem simplificada, e é através disso que nós conseguimos abstrair e inserir em máquinas as coisas do nosso dia a dia, as coisas que nós conseguimos captar. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, já temos algumas fundações científicas e algumas associações técnicas desenvolvendo kits com as principais ferramentas básicas a serem desenvolvidas no âmbito da computação e para serem ensinadas na fase escolar das crianças. A prática como um todo, obviamente, já é utilizada na educação das crianças. Já existem elementos da computação que são utilizados na educação, mas além da necessidade do mercado por profissionais de computação, e já é um grande passo proporcionar o primeiro contato com esse ambiente tecnológico, a introdução não somente das ferramentas tecnológicas, que é o que a gente mais pode perceber, pode observar, como projetores, computadores, de forma mais simples, mais superficial, ou de outros aparelhos tecnológicos que possam ser utilizados no processo didático. O aprendizado básico de computação em si e que possa ser direcionado posteriormente para outras áreas pode ser muito importante. Muitas vezes a criança pode ser imprescindível. Muitas vezes as crianças em ambiente escolar não sabem bem o que querem fazer, mas anseiam por descobrir coisas interessantes às quais elas possam se dedicar e que as possibilite desenvolver atividades mais complexas, que as instigue de alguma maneira. Para visualizar isso, basta vermos a quantidade de crianças cada vez mais engajadas em jogos online, por exemplo. Agora pense em quantos gostariam de construir seu próprio jogo, melhorá-lo de algum jeito, criar um site para contribuir com a comunidade de alguma maneira. E esse é só um exemplo banal. Esse processo de resolução de problemas, chamado de pensamento computacional, inclui as seguintes habilidades: a formulação de problemas de uma forma que seja possível usar um computador e outras ferramentas para ajudar a resolvê-los, organização lógica e análise de dados, representação de dados através de abstrações, como modelos e simulações, soluções de automação através do pensamento algorítmico, que seria resolver alguma coisa através de uma série de passos ordenados e bem estabelecidos, detalhadamente estabelecidos. A identificação, análise e implementação de soluções possíveis com o objetivo de alcançar a combinação mais eficiente e eficaz das medidas e recursos. A generalização e transferência desse processo de resolução para problemas variados. E todas essas habilidades são apoiadas e reforçadas por uma série de disposições ou atitudes que são dimensões essenciais do pensamento computacional. Tais disposições ou atitudes incluem a confiança em lidar com a complexidade, a persistência em trabalhar com problemas difíceis, a tolerância para a ambiguidade, a capacidade de lidar com problemas em aberto, a capacidade de comunicar e trabalhar com outros para atingir um objetivo ou solução comum, e a habilidade de lidar com frustrações. A capacidade de lidar com frustrações junto à persistência em trabalhar com problemas difíceis é estabelecendo passos e etapas para a resolução
dele, desde o branco absoluto, desde o completo nada, é importante. Inclusive essa capacidade de tolerar frustrações, porque na vida de um programador sempre há os momentos em que nos sentimos muito bem por ter conseguido superar um desafio, ou aqueles momentos em que parece que nada faz sentido e que a gente na verdade é um fracasso completo. E isso ensina alguma coisa sobre a vida pra gente, sabe? Ensina que não é a cada passo difícil ou a cada pedra no caminho que a gente tem que desistir e abandonar o que a gente está tentando fazer. O pensamento computacional pode ser colocado como uma das habilidades intelectuais básicas de um ser humano, comparada a ler, escrever, falar e fazer operações aritméticas. Habilidades estas que servem para descrever e explicar situações complexas. Nessa linha de raciocínio, o pensamento computacional é mais uma linguagem, como a linguagem escrita e a matemática, que pode ser utilizada para as pessoas falarem sobre o universo e seus processos complexos. Junto ao desenvolvimento dessas capacidades, ao ensinar computação para as crianças, nós ainda damos autonomia para elas se tornarem capazes de desenvolver projetos relacionados à computação e que podem se tornar hobbies construtivos e recompensadores futuramente. A introdução desses elementos num plano de educação nacional ou internacional, enfim, seja ele qual for, mas conseguindo colocar essas crianças em contato com tais ferramentas, com tais possibilidades, a gente também mostra a elas um ambiente tecnológico que muitas vezes elas não sabem nem que existe ou que não conseguem acessar por conta de problemas financeiros, de questões sociais. Então, mostrar essa luz para essas pessoas também pode ser um divisor de águas na vida delas. Pense em quantas crianças não gostariam de aprender assuntos relacionados à robótica ou à criação de jogos online, só que vêm de famílias pobres, sem acesso a muita informação ou sem acesso mesmo a tais aparatos tecnológicos e de aprendizado. Então, já em crescente crescimento no Brasil e no mundo, espera-se que cada vez mais isso alcance proporções maiores, que a computação, sendo ensinada às crianças, cresça cada dia mais. Em agosto de 1982, o MEC, a CAI e o CNPq promoveram na UFBA o segundo Seminário Nacional de Informática na Educação, para a criação de novos projetos pilotos. Foi vista a necessidade da presença de computadores na escola com auxílio ao processo de educação. Apesar do ensino da computação acontecer desde 1970, era em 2000 que a diretoria da SBC criava um grupo de trabalho para a construção de um currículo de referência para os cursos de licenciatura em computação. No Congresso da SBC, em 2002, que a Assembleia homologava o currículo de referência. Com base em dados do INEP, a SBC indicava a existência de 94 cursos de licenciatura em computação em 2019 no país. O gráfico mostra a evolução por região no Brasil. Analfabeto digital seria aquela pessoa que tem dificuldade em ler, escrever, fazer o uso, mesmo que básico, de computadores e outros dispositivos digitais. O problema pode começar por uma lacuna no processo do ensino básico, por falta de recursos, ou também pode existir para pessoas de gerações que nasceram longe desse universo digital. A questão é que cada dia a tecnologia é mais presente. Com a pandemia, até o ensino básico passou a ser por meio remoto. E qualquer um que não tivesse acesso aos meios digitais ficaria de fora das aulas. Também no mercado de trabalho, cada vez se faz mais necessário. Até no momento de procurar emprego, os currículos de papel dão vez aos enviados por e-mail. E até mesmo os de papel, em algum momento, foram digitados em um computador. A inclusão digital é necessária e ocorre por meio da democratização ao acesso dos meios digitais, independente de classe social, região e etnia. Devemos cobrar das autoridades a democratização de tecnologias, mas também podemos cada um de nós fazer algo para ajudar na mudança do cenário. Por exemplo,
explicando para alguém que tem mais dificuldade como se liga a um computador, como entra no e-mail, como escreve um e-mail e outras coisas que parecem simples, mas pode ser algo desconhecido para pessoas até próximas a nós.